Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Que felicidade, né? Chegamos então ao último e terceiro dia desse grande evento, segundo simpósio de Direito Tributário do Estado do Amazonas. Eu gostaria aqui de deixar a presença do doutor, registrar a presença do doutor Marcos Choi, que é presidente da OAB Seccional Amazonas, doutora Grace Benayon, que é vice-presidente da OAB Amazonas, doutora Inês Carolina Simonetti, que é secretária da Administração e Gestão do Governo do Estado do Amazonas, e doutor José Alberto Simonetti, que é secretário-geral do Conselho Federal da OAB. É com grande felicidade que eu gostaria também de parabenizar a Comissão de Direito Tributário do Estado do Amazonas, com a sua presidência, a doutora Ragélia Canavati, por esse grande evento. Hoje nós teremos um tema incrível, indiscutível, até essencial para a vida do ser humano na Terra, que é a tecnologia e a sustentabilidade, né? Hoje quem vive sem a tecnologia, hoje quem vive com aquele pezinho atrás em achar, será que a evolução da tecnologia não está prejudicando o meio ambiente, não está prejudicando a sustentabilidade do planeta Terra? Um dos exemplos que nós podemos destacar hoje é o nosso próprio evento, né? A gente tem aí um aplicativo chamado Zoom, um aplicativo chamado Simpla, onde toda a tecnologia está voltada para esses aplicativos, inscrição, forma de preenchimento, lógico, com seu sigilo, preenchimento, a forma de atuar e, com certeza, voltada para sustentabilidade. Todavia, assim você vai minimizar os custos com energia, com impressão de papel, com várias questões, né? E com isso, nós iniciamos esse segundo simpósio no seu núcleo de atuação com a doutora Ragélia Canavati, que tratará sobre o tema de tributação do carro elétrico. A doutora Ragélia Canavati, que é advogada, contadora, empresária, mestranda e com diversas especializações no direito tributário e artigos publicados. Doutora, é com você a palavra. Obrigado, Gabriel, pela apresentação. Bom, de início, já menciono aqui para vocês que como o nosso último painel ele trata sobre a tecnologia e a sustentabilidade, nada mais justo do que nós trazermos aqui temas tão essenciais para a nossa vida, que é a questão do carro elétrico, a CID combustível, com o doutor Irapuã, que daqui a pouco vai nos brindar aí com a sua palestra, e as doutoras Clícia Alves com a reforma tributária verde e a doutora Raquel Portela, que fechará esse último painel falando sobre a importância da promoção da educação fiscal, até para que todos nós possamos aí conhecermos as novas fontes de solução para a proteção do meio ambiente. Mas já que o meu tema é carro elétrico, tributação do carro elétrico, eu inicio aqui a minha fala para vocês, informando que e já logo dou um dado muito importante, que é sobre o IPI. Você sabia que o imposto sobre os produtos industrializados, o chamado IPI, sobre o veículo elétrico, ou então os carros híbridos, ele pode variar entre 7% a 20%? Pois é. Isso aí, comparado a uma alíquota relacionada a um produto, seria um produto essencial hoje para todos nós brasileiros? Então, essa é uma pergunta que nós precisamos sempre estar nos refletindo, já que a nossa Constituição Federal, ela indica que o IPI, ele será seletivo, a sua alíquota, ele sempre será em relação à essencialidade dos produtos que estão sendo ali produzidos. Hoje em dia, o carro se tornou essencial a nós brasileiros? Então, já fica aí uma reflexão para que todos nós possamos aí estarmos
verificando a importância desse tema. E quando a gente fala sobre tecnologia e sustentabilidade, ontem nós mencionamos que a sustentabilidade é um conceito muito amplo que a gente pode aí resumir como uma utilização dos meios naturais, dos recursos naturais, né, sem afetar aí ao meio ambiente necessariamente. Eu utilizo aí o ar sem que eu tenha que, com ele, aí, realizar uma grande poluição. Então, pensando nisso e aliado à sustentabilidade, foi pensado também a questão do elevado valor da gasolina, que são os combustíveis que hoje em dia oneram muito o nosso bolso enquanto contribuintes. Por que eu estou falando isso? Porque o carro elétrico, gente, ele foi pensado não somente em relação a uma sustentabilidade, a uma promoção, a um equilíbrio do meio ambiente. Muito pelo contrário. Por que eu trago essa informação para vocês? Porque a maioria dos carros elétricos e híbridos que estão sendo produzidos no mundo inteiro, eles fazem parte ali, a fabricação deles é através das usinas nucleares, as termoelétricas, ou seja, não muito sustentável a fabricação, o modo como eles estão sendo fabricados, sabe? Mas sim, eles foram pensados para que houvesse uma redução no valor aí dos combustíveis e trazendo aí uma nova solução para que todos os brasileiros ou pessoas do mundo inteiro pudessem aí estar pensando em menos gastos com os combustíveis. Então, quando a gente fala a título de IPI aqui no nosso Brasil, essa alíquota ela pode variar entre 7% a 20%. E esse decreto, a alíquota, vocês sabem muito bem que o IPI ele é um imposto que possui ali uma classificação e eu diria que uma qualidade, né? Ele é um imposto extrafiscal, então, sendo um imposto extrafiscal, o Poder Executivo pode, por meio de decreto, isso está lá na Constituição, por meio de decreto, eles podem estar aí alterando as alíquotas, né? Ontem nós também mencionamos a questão da extrafiscalidade, como funciona a extrafiscalidade, né? Então, já que todo mundo aqui está ciente de como funciona a extrafiscalidade, eu continuo aqui a minha fala dando um outro dado muito importante a vocês, que a partir do decreto que foi assinado em 1º de novembro de 2018, salvo engano, em relação à data, o governo federal, ele indicou essa variação no IPI para os carros elétricos. Por quê? Porque existiu aí uma grande necessidade das grandes metrópoles, e aqui eu já trago aqui um exemplo eu diria que até uma megalópole, que é São Paulo, que a bancada política do Estado, ele buscou através de uma proposta de lei para que houvesse, sim, incentivos relacionados à questão do IPI e depois ao IPVA, relacionando aí uma redução drástica do IPVA para os carros elétricos, que podiam ser até nos 5 anos de depreciação daquele veículo, podia haver ali uma questão de amortização, né? Uma redução de alíquotas em relação à depreciação daquele veículo. Então, isso são práticas que o Estado de São Paulo já está pensando relacionado à questão do carro elétrico em si. Eu trago aqui um outro dado relacionado ao Estado do Paraná. O Estado do Paraná, ele tem aí uma história de ser, e eu trago aqui um dado, né, que acho que quase todos conhecem, que
a cidade de Curitiba é uma cidade projetada, e sendo assim uma cidade projetada, ela já foi eleita a mais inteligente do Brasil por conta de todos esses projetos, principalmente em relação à mobilidade urbana. Então, o estado do Paraná, ele foi um dos primeiros estados a incentivar a produção dos veículos elétricos. Então, quando nós falamos sobre esses incentivos, para que vocês possam entender como funcionou lá, eles já isentaram a questão do IPVA e algumas taxas, principalmente a taxa de licenciamento. Só que, em relação a todas essas informações que eu trago aqui para vocês, é importante também mencionar que a maioria dos veículos elétricos hoje no Brasil, eles não são veículos nacionais, tá? Existem pouquíssimas montadoras que estão aí realizando estudos e investimentos para trazer essa nova tecnologia. Contudo, a gente sabe que existe aí uma possibilidade de importar esses veículos. E em relação a essa importação desses veículos, é importante aqui que eu destaco para vocês que no ano de 2018, saiu uma resolução do CAMEX reduzindo de 35% para zero a alíquota do imposto de importação desses carros elétricos. Isso aí seria mais uma motivação a mais para que os contribuintes pudessem estar ali adquirindo veículos elétricos para contribuir aí com o meio ambiente. Só que eu faço aqui algumas ressalvas sobre essa questão do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, realizando aí essa redução tarifária, né? Que a gente fala que hoje em dia existem aí duas categorias de carros, né? O propriamente dito híbrido e o elétrico. Então, quando nós, tributaristas, estamos diante aí de duas situações, é importante, e eu volto aqui a mencionar a importância de todos nós estarmos analisando a questão do NCM, muito bem explicado ontem pela doutora Aleph, quando falou que o NCM nada mais é do que a nomenclatura comum do Mercosul. Então, para que você possa entender como funciona a questão da tributação, não existe produto no mercado à disposição, e aqui eu já trago aqui a informação dos automóveis, tanto híbridos quanto elétricos. Todos eles possuem uma nomenclatura, um número de registro. E é através desse número de registro que a gente consegue entender um pouquinho mais como funciona a questão da tributação. Essa nomenclatura, esse códigozinho que você pode encontrar também na lista anexa da lei do IPI, né, que lá ela descreve diversos produtos e ao lado de cada um as suas respectivas alíquotas, só para que vocês possam entender como funciona a questão dessa variação de alíquotas, né, que pode ocorrer tanto do IPI quanto do II. É necessário que sejam observadas aí as nomenclaturas do NCM. Por quê? Porque isso pode variar. Então, hoje nós temos uma alíquota que está variando de 0% para os automóveis híbridos, né? E de 2% a 7% para os veículos, né? Os automóveis aí elétricos. Então, tudo isso varia de NCM para NCM. Então, eu não pretendo me delongar ainda mais, até porque eu já vi que já estourei o meu tempo. Gostaria de agradecer a oportunidade, doutor Gabriel. Oi, doutora Ragélia, muito obrigado. Que tema incrível, né? Maravilhoso. Uma aula essencial, já que nós utilizamos do veículo todos os dias, né? Parabéns, viu, doutora? Gente, agora eu queria chamar o doutor Irapuan Beltrán, que tratará um pouco sobre a CID Combustíveis. Dr. Irapuan Beltrán, que é procurador federal da AGU, doutor em Direito, membro do IAB, professor convidado dos cursos de pós-graduação da FGV, do IBMEC, PUC-Rio, Estácio, entre outras. Dr. Irapuan, é com o senhor a palavra. Olá, boa tarde a todos.
espero que todos estejam me vendo, me ouvindo bem. Eu, antes de mais nada, queria agradecer o convite da doutora Ragélia, ela, acima de tudo, uma dedicada ao mundo tributário e fez aí conectar para que a gente tivesse essa possibilidade de, tão longe que estamos, também participar desse tão importante evento. E falo isso com autenticidade no coração, porque quando a gente lida com essas questões de caráter nacional, às vezes a distância é sempre um problema, né? Então, vocês estavam comentando mais cedo aí da sustentabilidade, da gente poder economizar custos, mas, acima de tudo, a gente consegue conectar também pessoas de maneira mais fácil e para a gente aqui, imagina, do Rio de Janeiro, distante, poder participar desse evento aí de vocês sem os custos naturais que isso envolve dentro de um país continental, é uma satisfação. Então, fica o meu agradecimento, doutora Ragélia, e, acima de tudo, parabéns aí a todos os envolvidos nessa participação tão interessante que é a gente fazer a discussão aqui dos temas. Eu queria já me meter um pouquinho também no comentário que a doutora Ragélia acabou fazendo, porque eu, dado momento, estava cada vez mais me dedicando a essa questão da sustentabilidade e das questões relacionadas ao mundo desse consumo de insumos que a gente tem. E até ela comentou de que o carro acaba sendo feito com algum tipo de energia. E um comentário que eu vi bastante interessante, que eu não poderia deixar de registrar só de curiosidade, é que todo mundo fala, por exemplo, da energia eólica, né, que é a energia mais aparentemente limpa que a gente tem, mas se imaginarmos como aqueles grandes ventiladores são feitos, eles acabam usando de muitos insumos que não são tão limpos assim. Então, nada é tão puro, mas, por outro lado, nada que também não faça com que a gente caminhe de alguma maneira para encontrar as formas melhores possíveis que a gente tenha. Mas o meu tema não é esse, o meu tema é falar de CID combustível. Eu queria, claro, obviamente, só foi me metendo ali um pouquinho no comentário, mas eu queria trazer também algum olhar sobre a CID combustível, que eu sempre acredito que a gente deva colocar nos nossos tributos, nas nossas conversas tributárias em geral, às vezes outros olhares que nós não estamos acostumados a lidar, né? Então, dou um exemplo bem claro aí, associando o meu tema aos tempos atuais. Todo mundo discute reforma tributária, a reforma tributária está aí na pauta do noticiário político nacional, sem a gente muito saber o que é isso, né? Mas vejam que ninguém fala sobre essas questões que a gente está aqui debatendo nesse painel, né? Até vi uma ou duas linhas do ministro da Economia falando sobre aproveitar para criar algum modelo de tributação mais verde, mais ecológica, mas isso ainda não é uma realidade, sequer a proposta muito clara nesse sentido. Falo isso pensando especialmente no meu tema. Se vocês observarem na reforma tributária, não há nenhum tipo de discussão acerca da CID combustível. Isso tem algumas razões de ser, mas, por outro lado, faz com que a gente crie também uma reflexão em cima disso. E quando eu falo dessas razões de ser e da reflexão em cima disso, é porque a história da CID combustível, bom, primeiro ela é uma história que normativamente todos nós conhecemos, né? Ela é fruto de uma emenda constitucional lá em 2001 que dá uma arrumação constitucional para a tributação dos combustíveis, inclusive mexe também de alguma maneira na questão do ICMS, mexe na questão ali da tributabilidade em geral dos combustíveis, e depois, logo na sequência, vem a lei que cuida, e eu estou menos preocupado com o direito positivo nesse sentido aí dos elementos da tributabilidade mesmo. Mas eu posso lembrar a todos que a história desse combustível ela nasce lá atrás, quando o governo estabelece um projeto de criação daquilo que seria fundado ali no Instituto do Açúcar e do Álcool e o desenvolvimento do sistema do Proálcool, e lá nós já tínhamos uma tributação, ainda que sem os olhares que depois, no novo século, a gente vai contemplar. Então, efetivamente, essa história é uma história que a gente vem construindo, vem percebendo, e ela, por outro lado, é uma história interessante porque se lá em 2001 ela teve muita ênfase e destaque, exatamente quando veio a emenda número 33, de lá para cá ela foi perdendo importância, pelo menos no olhar do governo federal. Isso tem uma razão de ser muito clara, né? Assim, a gente fala de tributo, a gente não pode esquecer da receita que com ele naturalmente vem. E eu falo dessa receita que naturalmente vem porque, bom, todos nós sabemos, a arrecadação tributária federal, dado que a CID é um tributo federal, ela está na casa do trilhão. Se ela está na casa do trilhão,
todos nós vamos discutir exatamente aqueles tributos que mais pesam em tudo isso. Essa arrecadação que está quase chegando no nível de 2 trilhões ano, quando a gente fragmenta o setor de combustível, e os levantamentos do ano passado mostram exatamente nesse sentido, a gente tem no setor de combustíveis, por meio das contribuições, uma incidência que não é tão considerável assim. Então, me lembro até de ter aqui anotado os comentários que veio em cima ali dos levantamentos dos valores arrecadados em 2019, e lá se falava que na tributação dos combustíveis, considerando ali, esquecendo o ICMS, que o ICMS tem um modelo estadual que, obviamente, está ali muito fundado na ideia da substituição, e eu aqui não vou entrar nele, mas no âmbito federal, a arrecadação dos combustíveis estava na casa dos 27 bilhões. Isso considerando especialmente PIS/COFINS, lembrando que não tem IPI sobre os combustíveis em geral. Então, numa arrecadação no orçamento federal que gira quase na casa dos 2 trilhões de arrecadação tributária, o setor de combustíveis, para fim de arrecadação, especificamente a de contribuição sobre a coisa, estava no número comparativamente pequeno de 27 bilhões. E quando a gente traz a CID combustível, a arrecadação anual de 2019, pelo menos os levantamentos oficiais, era de 2,8 bilhões de reais. E por que eu falo nisso? Porque num orçamento federal gigantesco, como é esse orçamento na casa de trilhão, 2 bilhões é quase nada. Então, se a gente olha os levantamentos, inclusive mensais que são divulgados pela Receita Federal, ela até vai destacar a CID combustível, mas ela destaca a CID combustível como última linha antes de colocar as outras receitas que são administradas pela Receita Federal. Então, ela é um tributo que gerou muito impacto quando nasceu e depois ela foi diminuindo em prol em mecanismo de arrecadação, e essa diminuição de arrecadação acabando gerando ali alguns desestímulos muito claros do debate acerca disso. E quando eu falo desse desestímulo, isso acentuou ainda mais depois daqueles movimentos, tanto de 2016 quanto na sequência. A gente teve ali aqueles movimentos que tocavam ali a questão do custo do transporte, com grandes movimentações, especialmente em Rio e São Paulo. Depois teve aquela famosa, entre aspas, greve dos caminhoneiros, e aí também a questão do transporte ficou sendo destacada. E naquele momento, em vez de pensarmos uma solução melhor, a solução que se deu foi: nós vamos diminuir a CID. E hoje ela tem arrecadações bastante diminutas em prol ali dessas políticas governamentais que são feitas. E ela quase nunca é pensada dentro de uma política de Estado mesmo, ou dentro de uma política que a gente pudesse pensar os mecanismos associados a esse tributo. E quando eu falo desses mecanismos associados ao tributo, volto a destacar, não estou muito preocupado com a incidência do tributo, mas sim o que vai acontecer com aquele recurso e com aquele dinheiro que dali a gente aufere. Porque quando nasce a CID combustível, ela já nasce, apesar de estar no âmbito da competência federal, ela já nasce sendo partilhada com estados e municípios. Então, numa versão original da nossa Constituição, ela tinha uma partilha que desdobrava aos estados 25% da sua arrecadação, e depois, do que cada estado recebesse, também um percentual em prol dos municípios. Pressões, especialmente dos municípios, são feitas em cima disso, aumenta esse percentual, e hoje, do valor de arrecadação do total da CID, 29% vai ser repassado aos estados, e depois, claro, do que os estados receberem, ele vai repassar 25% aos municípios. Se para o governo federal a CID combustível ela tem um valor baixo de arrecadabilidade, por outro lado, quando a gente chega numa realidade municipal, isso não é tão verdadeiro assim. Esse valor relacionado à CID poderia ser claramente implementado para políticas urbanas e políticas de associação do que aquele tributo permitiria. Vejam, o governo federal lida de maneira muito confortável com a política de subsídios, financiamento em relação ao desenvolvimento dos combustíveis. E se talvez ele ainda não tenha estabelecido essa política de incentivos, como a doutora Ragélia falou, para enxergar ali o carro elétrico e outros setores, a gente sabe que ele administra relativamente de forma confortável a questão associada ali por exemplo, convivermos com
um incentivo qualquer para a questão do diesel ou mesmo do querosene de aviação, alguma coisa parecida com isso. Agora, acima de tudo, quando a gente pensa ali também, por outro lado, a certeza no qual nós conseguimos entender a aplicabilidade desse recurso, que poderia ser dado não apenas para um subsídio dos nossos combustíveis, isso esquece exatamente o papel municipal. O IPEA, um instituto absolutamente famoso e relevante da nossa história nacional, ele tem grandes estudos para mostrar exatamente o como a CID combustível poderia ser um instrumento de intervenção interessante, clara e direta na estrutura dos nossos sistemas de transporte urbano. E aí lembremos, a CID, por ser uma tributação vinculada, e eu não quero aqui falar obviedade para vocês que sabem tudo do direito tributário, a aplicação do recurso ela é uma aplicação de recurso que tem que ser muito claramente determinada em cima daquelas bases constitucionais. Então, se o governo federal ele usa pouco isso como ferramenta, como instrumento de um mecanismo ali de incentivo de determinados aspectos relacionados à indústria do petróleo e do gás ou do sistema de combustível em geral, para os municípios, esse é um tributo que tinha que estar mais na pauta das nossas discussões. Porque para os municípios, isso chega como um instrumento de fomento ao transporte urbano, à infraestrutura de transporte urbano. Quem de nós não vive no município, e eu vou até, nesse contexto, já colocar o município de Curitiba, que foi mencionado aqui agora há pouco, porque o modelo de transporte urbano está absolutamente esgoelando todos os nossos municípios, e, claro, todos nós sofremos com isso. E talvez, aí com a licença da doutora Ragélia, a gente nem devesse pensar muito em carro elétrico, e sim modelos de transporte urbano melhor. E a ferramenta tributária para isso a gente tem, que é exatamente essa figura da CID combustível. Figura essa que eu volto a destacar, absolutamente desprezada em termos de arrecadação. O que a gente encontra é até um paralelo que gera até uma certa crise aqui de identidade em cada um de nós, porque sempre reclamamos que nós gostamos de tributos reduzidos, abaixar tributo, alíquota de tributo. Mas a CID combustível, como ela foi sendo abaixada ao longo dos tempos, o que acabou produzindo para ela foi uma baixa arrecadação, e na hora que vai chegar na mão dos municípios, especialmente a parcela que chega na mão dos municípios, ele tem pouca utilidade de implementar, por exemplo, infraestrutura de transporte. Então, algo que seria absolutamente interessante, possível, relevante, para que a gente usasse desse tributo com a extrafiscalidade que foi mencionada durante o evento, com a possibilidade dele implementar melhor políticas públicas claras de melhoria do cidadão, de uma sustentabilidade maior, no qual eu pudesse me deslocar dentro da minha cidade, sem pensar em pegar o meu carro, e sim me valer de um mecanismo de transporte melhor, isso não entra na nossa pauta de conversa. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui, claro, não quero nunca me alongar para além do horário necessário e do tempo que me foi dedicado aqui, para deixar a todos uma provocação de que a gente coloque na pauta nacional a discussão não apenas de uma reforma tributária que pensa em apenas simplificar os tributos, mas que a gente pense a função de cada tributo e coloque nesse contexto, como grande exemplo, a CID combustível, porque não há município nesse país no qual o modelo de transporte não precise ser repensado. E a ferramenta de financiamento, de fomento para isso, seria o mecanismo da CID combustível, que, infelizmente, não vem sendo empregada nos últimos tempos. Então, essa é a provocação que eu queria deixar para todos, e aí faço isso de uma maneira até a pedir desculpas àqueles que estão pensando o elemento tributário ali numa discussão, se eu traria aqui um debate sobre compõe ou não compõe o fato gerador, está ou não está na regra matriz, que eu vou deixar isso para os grandes advogados que existem na vida cotidiana, mas, acima de tudo, que a gente não esqueça da razão de ser. O tributo tem uma finalidade. E desse tributo que tem uma finalidade, nós temos que pensar o que nós queremos de modelo de tributação. E volto a destacar, acho que todos nós temos que colocar na pauta das discussões como setor relevante de pensamento da vida nacional, que a advocacia é, exatamente a funcionalidade que os tributos predicem e, nesse contexto, volto a destacar, acho que o grande exemplo que nós podíamos utilizar é da CID combustível, que ela tem ferramentas, insisto, claras e diretas para a melhoria da nossa qualidade de vida, de um instrumento de cidadania
e, claro, para combinar aqui com o nosso painel, obviamente, de uma sustentabilidade. Porque vocês, ninguém mais aguenta andar de carro nas grandes cidades. Todos nós queremos mecanismos de transporte que nos dê facilidade, segurança, possibilidade de usar isso a qualquer momento do dia e da noite, como a gente encontra em vários lugares do mundo que repensaram esse modelo de transporte, com os financiamentos tributários adequados. Então, essa era a minha provocação. Eu vou aqui me encerrando para também não alongar o tempo que eu tinha, mas é claro que eu fico à disposição de todos naquilo que eu puder também contribuir com os debates em prol dessa sustentabilidade que está sendo conversada. Obrigado de novo pelo convite, parabéns pelo evento e um grande abraço a todos. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Essa palestra magnífica. E fica aí a reflexão, né? CID Combustíveis. Queridos, agora eu quero chamar a doutora Clícia Alves, que tratará de um tema fundamental para este dia, que falará sobre a reforma tributária verde. A doutora Clícia Alves, que é advogada, vice-presidente da Comissão do Direito Tributário do Amazonas, especialista em Direito Tributário, em Direito Público e Direito Aduaneiro, pós-graduanda em Direito Digital e Proteção de Dados. Doutora, é com você a palavra. Obrigada, doutor Gabriel. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento ao último painel desses 3 dias de muito conteúdo extremamente relevante, onde o tema central foi tributação e meio ambiente. E aqui foram apresentados diversos assuntos sobre essa temática que fortaleceram o conhecimento sobre o assunto, ou pelo menos abriu a mente de quem ainda não tinha nenhum contato com o tema. E agora, no 3º dia de simpósio, eu trago para vocês um tema do qual é necessário que nos debrucemos o quanto antes sobre ele, utilizando-se, inclusive, do conhecimento aqui adquirido, para que possamos discutir e possibilitar uma reforma tributária realmente benéfica, satisfatória, bem distribuída, com impacto positivo no país como um todo, e não isoladamente a uma determinada região ou interesses particulares. Aqui hoje com vocês eu irei tratar sobre a reforma tributária verde. Após a apresentação de todos esses temas, vocês puderam perceber a forma e a capacidade que a tributação possui para impactar o meio ambiente. Para que possa ser melhor entendido o que vamos tratar aqui, eu vou repassar alguns conceitos básicos que impactam na análise do que diz respeito à tributação e meio ambiente. Sei que já se tratou muito sobre a extrafiscalidade aqui, mas eu me sinto na obrigação de falar para vocês mais uma vez, porque isso consegue fazer com que guiemos o nosso entendimento nas propostas que irei passar para vocês mais adiante. Então, as funções dos tributos é a função da fiscalidade, da parafiscalidade e da extrafiscalidade. Aqui, para nós, o que interessa no momento, para tratarmos a extrafiscalidade. Isso significa que um tributo com função extrafiscal faz com que a sua cobrança funcione justamente como um instrumento de regulação e intervenção estatal em alguns segmentos estratégicos da atividade econômica. Ou seja, aquela cobrança tributária vai além da função arrecadatória que nós sabemos muito bem como funciona. Para ilustrar, trago como exemplo o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Esses impostos impactam no segmento industrial, no mercado financeiro, nacional, internacional. Então, também temos aqui os tributos que são de caráter meramente fiscal, mas em função da extrafiscalidade que chamam de acidental, acabam realizando também a mesma função. E aí eu boto como exemplo para vocês o IPTU e o ITR, que eles combatem o mau uso dos imóveis, né, com alíquotas progressivas. E também tem a questão de que alguns estados fixam alíquotas menores de IPVA para veículos que utilizam etanol ou gás, desestimulando o uso do petróleo. Então, aqui podemos perceber que a ordem tributária possui meios de coibir, controlar e desenvolver a atividade econômica. E aí eu cito para vocês mais alguns exemplos desse viés protecionista do meio ambiente no âmbito da tributação. Quais são eles? O sistema tributário da Zona Franca de Manaus,
pois um dos motivos preponderantes desse modelo é a proteção da floresta, da biodiversidade, dos minerais aqui presentes, que não podem ser degradados. Temos também o ICMS ecológico, que é chamado de ICMS verde também. E como é que ele funciona? Os estados, de acordo com a Constituição Federal, são obrigados a repassar uma parcela da arrecadação do ICMS aos municípios. E aí essa parcela, que é uma parcela discricionária de repasse, né, o Estado edita uma lei definindo os critérios de como se dará o repasse desse recurso, com base no incentivo à tutela do meio ambiente. Então, assim, os municípios que implementarem políticas públicas voltadas ao meio ambiente e, de fato, contribuírem com a proteção ambiental, farão jus a um repasse maior frente ao município que não se adequou. E mesmo diante disso tudo, as propostas de reforma tributária silenciaram sobre esse assunto. Eles consideraram não só a capacidade de as normas tributárias serem condutoras de comportamentos, podendo assim beneficiar o cenário ambiental, como também desconsiderar a particularidade e manutenção verdadeira, concreta, da Zona Franca de Manaus. As propostas de reforma tributária que temos em pauta, de forma geral, vedam benefícios, inclusive os benefícios que têm por escopo o desenvolvimento regional. E, dado esse cenário, essa semana, a Frente Ambientalista da Câmara dos Deputados retomou a discussão sobre a reforma tributária sustentável, que eles já vinham discutindo há um tempo, e apresentou 9 propostas que foram pensadas para se adequarem à PEC 45. Então, vamos passar a essas propostas. Vou estar citando aqui para vocês. A primeira proposta é garantir princípios socioambientais no regime tributário. E aqui eles consideram o princípio do poluidor-pagador e do protetor-recebedor. O princípio do poluidor-pagador determina responsabilidade penal, administrativa e civil para atividades que impactem negativamente o meio ambiente, responsabilizando o poluidor a suportar custos para medidas de prevenção e controle de poluição. E já no princípio do protetor-recebedor é exatamente o oposto. A conduta oposta à do poluidor, ele vai se valer de incentivos proporcionais. E assim se consegue efetivar um tratamento tributário diferenciado, conforme o impacto ambiental causado por aquele agente, né? A segunda proposta, melhorar a governança climática e socioambiental local, IBS ecológico. O IBS ecológico ele é inspirado no ICMS ecológico, do qual falei mais cedo para vocês, e aqui se propõe criar mecanismos de compensação e transferências financeiras ao município que possuam resultados positivos em governança climática e socioambiental. Tudo isso no âmbito dos recursos captados pelo IBS. A terceira proposta é fomentar o desenvolvimento regional sustentável, e isso seria com a criação de um fundo para incentivar as medidas que beneficiem o meio ambiente. A quarta é garantir a plena municipalização do ITR. E com a... Não sei por que esse dente ainda dói, né? Se ele tem canal. O microfone ligado. Tá. O ITR com auxílio de uso do solo, incentivar o uso produtivo e sustentável da terra. Essa é a quarta proposta deles. Então, o ITR hoje possui uma baixa arrecadação por diversos fatores que eles expõem. Cito como exemplo a questão de ele ser autodeclarado, o valor da terra nua não é revisado de forma satisfatória, além de outros pontos que justificam essa baixa arrecadação. E aí, com a possibilidade conferida pela Constituição, quando o município opta por fiscalizar e cobrar esse imposto esse que é de competência federal, observa-se que os resultados acabam sendo melhores do que quando realizados pela União. E, além disso, vale ressaltar que esse imposto possui uma função extrafiscal, como eu tinha dito ainda há pouco para vocês, que é justamente quando se coloca as alíquotas progressivas, né? E acaba auxiliando e muito na política agrária quando se aplica essas alíquotas para imóveis improdutivos. Então, a proposta dada é tornar o ITR de competência municipal, além de apresentar também uma CID uso do solo, para que se estimule o uso produtivo e sustentável da terra.
Quinta, são 9, tá, gente? Quinta, transformar CID combustível em CID carbono ou CID ambiental. E aqui eles dizem que não se cria um imposto novo, apenas amplia-se o seu alcance, focando nas emissões de gases de efeito estufa. A sexta, especificar externalidades ambientais para a cobrança do imposto seletivo. Nessa proposta, a intenção é que o imposto seletivo tenha também como foco as externalidades socioambientais, para assim incentivar a prevenção ao meio ambiente. A sétima, compensar a tributação sobre atividades econômicas verdes. E apesar da PEC 45 definir que o IBS não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários, defende-se aqui a ideia de uma devolução parcial do IBS, recolhido sobre bens e serviços que contribuam efetivamente com a redução de gases de efeito estufa. A oitava é vedar a concessão de benefícios a atividades intensamente poluentes, vedar terminantemente a concessão de benefícios fiscais às atividades altamente emissoras de carbono. E, por último, a nona proposta dada pela Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional é a de diferenciar a eliminação gradual de subsídios. Eliminar, com prazos diferenciados e progressivos, os incentivos concedidos aos setores em consonâncias com políticas florestais, climáticas e socioambientais nacionais, internacionais, ou seja, aqueles menos intensivos em emissões de carbono. Então, assim, é como eles dizem, está faltando verde nas propostas de reforma tributária. Agora, me parece, e eu espero que realmente intensifiquem os debates sobre a reforma tributária, considerando esse tema tão importante para o mundo que estava sendo esquecido no debate da reforma. Mas, independente se as propostas apresentadas essa semana para convergir com a PEC 45 são palpáveis, oportunas ou não, é imprescindível atentar para um ponto de suma importância que insistem em deixar em segundo plano. Sabemos da importância da preservação do meio ambiente, principalmente pelo estado constante de degradação ambiental em que vivemos. E aí eu pergunto para vocês, onde no Brasil e no mundo temos a maior extensão territorial de floresta preservada, com vasto recurso mineral e que vem se mantendo preservada ao longo dos anos pelas políticas protecionistas da região? Não se trata de uma proteção ambiental que beneficia a região metropolitana de Manaus. Se trata de uma região carregar a responsabilidade de manter essa floresta e os recursos minerais sempre preservados, sendo que essa seria a sua única fonte de subsistência se não houver incentivos fiscais que desenvolvam essa região, que é de interesse do mundo inteiro. Então, não se trata de um interesse isolado de uma região subdesenvolvida. É preciso abrir os olhos, compreender melhor do que se trata, né? Aos que veem a Zona Franca de Manaus como uma região de incentivos injustificáveis e desarrazoáveis, exponho aqui o papel, o objetivo base desse sistema tributário diferenciado que visa o desenvolvimento da região justamente para que os habitantes não tenham que degradar por completo o patrimônio mundial que é a Amazônia. Então, além de cumprir com o princípio constitucional do desenvolvimento regional, visto que se trata de uma região de difícil acesso, isso tudo possui impacto direto na preservação do ambiente. E assim, eu deixo aqui o alerta para vocês, para que no debate da reforma tributária considere-se, em sua particularidade, o sistema tributário da Zona Franca de Manaus. Não adianta dizer que vai manter o modelo da Zona Franca de Manaus intacto, vendendo a ideia de que as propostas apresentadas não irão prejudicar a manutenção desse modelo, visto que, em linha contrária, no próprio instante que essa região deixa de possuir um sistema tributário diferenciado, por estar em pé de igualdade com o modelo tributário de outras regiões, a Zona Franca cai por terra. E aí é importante considerar todos os impactos negativos que isso vai causar em âmbito não só local, mas nacional e mundial, principalmente quando se trata de uma reforma tributária verde. E aqui eu encerro minhas considerações, aproveito o espaço para agradecer e expressar a honra que é participar de um evento como esse, de grande reconhecimento e alcance nacional, como é o segundo simpósio da Comissão de Direito Tributário. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado, doutora. Nós que agradecemos, né? Nossa vice-presidente da comissão. Queridos, eu queria chamar agora a doutora Raquel Portela, que tratará sobre o assunto a importância da promoção da educação fiscal.
A doutora Raquel Portela, que é advogada, pós-graduada em Direito Público pela Universidade do Estado do Amazonas, presidente da Comissão dos Direitos de Refugiados e Imigrantes e coordenadora estadual das Relações Brasil-China da OAB Seccional Amazonas. Doutora, é com a senhora a palavra. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma satisfação enorme para mim poder participar desse evento incrível promovido pela Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. Quero agradecer o convite, na pessoa da nossa presidente, doutora Ragélia Canavati, por quem eu tenho imensa admiração e carinho. Sou fã assumida mesmo, não só dela, mas também dessa comissão que é atuante, inclusiva, e que há um bom tempo já faz história na seccional do Amazonas, né? Então, hoje eu quero tratar sobre a importância da realização de eventos como esse e também de outras iniciativas que têm como objetivo promover a educação fiscal, né? Mas o que é a tal da educação fiscal? E por que essa temática é tão importante para a sociedade como um todo? Bom, a educação fiscal nada mais é do que um conjunto de ações educativas que visa formar cidadãos capazes de compreender a função dos tributos e também os seus consequentes benefícios para a sociedade, né? Além de nos fazer entender qual é o papel do Estado e a sua capacidade de financiar as atividades essenciais, a educação fiscal também nos faz repensar no nosso papel enquanto cidadão, né? Nos mostrando a importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos, de modo que nós possamos exercer a nossa cidadania plena. Bom, para isso, como em todas as áreas da nossa vida, né, a educação desempenha um papel fundamental de garantir um futuro sustentável para todos nós. Afinal, é através da educação que nos tornamos seres críticos, capazes de entender a nossa realidade, levando em consideração os contextos históricos, sociais, econômicos em que nos encontramos, né? E ser consciente, ter uma visão global sobre as coisas, nos torna cada vez mais capacitados para intervir e até mesmo mudar a nossa realidade social, né? Então, mais do que simplesmente entender por que o tributo X existe, qual a função dele, a educação fiscal promove cidadania, constrói indivíduos socialmente responsáveis, se assim podemos dizer, e não trata dos interesses somente daqueles que pagam o tributo, né? Mas sim do interesse de toda a coletividade. Então, de alguma maneira, a educação fiscal acaba trazendo melhorias de fato para a nossa qualidade de vida e garante a sustentabilidade do verdadeiro significado de democracia, né? Que aqui eu vou parafrasear palavras de Abraham Lincoln em um de seus discursos, que diz que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E, na minha opinião, é como na ciência jurídica, né? Eu sempre digo que o primeiro passo para você reivindicar um direito é você ter conhecimento que ele existe. Então, como que você vai acompanhar, cobrar e fiscalizar para onde os recursos públicos estão indo, se você não conhece o processo de alocação desses recursos, né? E atualmente existem diversas oportunidades em que o cidadão pode participar, trocar experiências e até mesmo fazer cobranças dentro da gestão pública, como é o caso das audiências públicas, das ouvidorias, dos portais participativos, das conferências, entre outras coisas, né? Eu só faço um adendo aqui de que, para garantir uma participação mais efetiva da população, é extremamente necessário que essas plataformas sejam apresentadas de maneira muito simples, compreensível, de fácil acesso e com uma linguagem acessível, né, de modo que todo cidadão, independente da sua formação, possa obter informações sobre as finanças públicas e assim poder efetivamente cobrar e fiscalizar. E em meio a tudo isso, é claro, nós não podemos esquecer que vivemos na região amazônica, conhecida internacionalmente como pulmão do mundo, né, como bem dito ali pela doutora Clícia, para onde o mundo inteiro volta o seu olhar, né? E lembramos ainda que há 53 anos o governo brasileiro instituiu a nossa Zona Franca de Manaus, como bem foi dito também anteriormente, né, visando atrair fábricas, desenvolver a nossa região através da geração de milhões de empregos e de renda, né? E hoje nós temos a industrialização de produtos da mais alta tecnologia, de televisores, de celulares, de motocicletas, aparelhos de som, de vídeo, de ar-condicionado e entre tantos outros, né? Mas vale lembrar, também como bem dito pela doutora
Patrícia, que um dos fatores que torna o nosso polo industrial diferenciado é justamente o fato de termos benefícios fiscais especiais, né, diferenciado do restante do país. E um dos grandes desafios que nós temos é de como ter, de um lado, a expansão da Zona Franca e o desenvolvimento da nossa região, e do outro lado, a manutenção do meio ambiente e a preservação da floresta amazônica. Bom, eu acredito, na minha opinião, que essa questão pode sim ser solucionada através de planejamento, de vontade política, né, como bem dito anteriormente, pela criação, através da criação de políticas públicas que visem a proteção também do meio ambiente. Afinal, é tão importante quanto ter crescimento sustentável que possibilite o progresso da população, é igualmente importante conservar a natureza que nos cerca, né? E por isso também a importância dos incentivos fiscais às empresas que buscam esse objetivo de proteger o meio ambiente. Eu acredito ainda que se nós priorizarmos os nossos investimentos em pesquisas, em tecnologia, futuramente vamos descobrir novos nichos de produção capazes de promover um modelo sustentável sem agressões irresponsáveis, assim, se podemos dizer, à natureza. Né? E dito tudo isso, em todo esse contexto, eu torno a falar o quão importante é para todos nós aprendermos sobre educação fiscal, né? Independente da nossa formação. Eu, por exemplo, que não sou especialista na seara tributária, mas sou entusiasta do assunto, gosto de me informar sobre, de entender de que maneiras eu posso contribuir, cobrar e fiscalizar o poder público nesse contexto. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu soube da existência do Prêmio Nacional de Promoção de Educação Fiscal, acho que esse é o nome, Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que visa destacar as melhores práticas no nosso país sobre a temática. Salvo engano, a premiação é de algo em torno de R$50 mil, destinado às instituições, às escolas públicas e privadas, né, de todo o país, com os melhores projetos em torno dessa temática. E eu lembro de ter achado a ideia incrível, né? Eu acho que é uma forma assim, de incentivar a população, de um modo geral, a estudar, a saber mais sobre o tema e de se envolver também, né? E eu quero deixar aqui registrado que esse simpósio de direito tributário, na minha humilde opinião, também é um exemplo a ser seguido. Eu parabenizo mais uma vez a doutora Ragélia Canavati, a Comissão de Direito Tributário, pela iniciativa, que já está aí na sua segunda edição, né, levando conhecimento, compartilhando boas práticas com a sociedade amazonense sobre tributação, educação fiscal, cidadania e agora sobre sustentabilidade, né? Então, eu digo que são eventos como esse que fazem toda a diferença, que garantem uma compreensão maior do cidadão sobre os seus direitos e deveres e certamente nos incentiva também a exercer a nossa cidadania na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Eu encerro aqui a minha breve apresentação com o meu muitíssimo obrigada. Obrigado, doutora. Nós que agradecemos pela sua presença, por esse show de conhecimento que é a educação fiscal, principalmente para as novas gerações que estão a surgir, né? É essencial para nós. Queridos, eu gostaria aqui de registrar a presença do Dr. Marco Aurélio Choi, que é presidente da OAB Amazonas, da doutora Inês Carolina Simonetti, que é secretária da Administração e Gestão do Governo do Estado do Amazonas. E agora, para finalizarmos e encerrarmos, eu chamo o doutor José Alberto Simonetti, que é advogado, conselheiro federal da OAB Amazonas, secretário-geral do Conselho Federal da OAB. Doutor José, com o senhor a palavra. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado a Ragélia, mais uma vez, pelo convite, pela generosidade de nos trazer a este simpósio. Pude aprender aqui com as palavras da doutora Clícia e da doutora Raquel, que encaminharam ao final este evento. Cumprimento também na pessoa do presidente Marco Aurélio de Lima Choi, da doutora Ragélia, todos aqueles envolvidos da nossa seccional, para que este segundo simpósio de Direito Tributário do Amazonas fosse possível ser realizado através das bases da OAB, né? Como um braço intelectual da ordem, a Comissão de Direito Tributário, como as demais,
elas emprestam inteligências e expertise para que nós possamos evoluir no estudo de determinadas matérias, como é o caso aqui do direito tributário, que por uma grande felicidade e opção da comissão, capitaneada pela doutora Ragélia, pôde fazer essa interação entre o direito ambiental e o direito tributário. Eu, infelizmente, não pude me fazer presente na abertura deste evento, mas me justifiquei a doutora Ragélia e ela me presenteou com a oportunidade de voltar aqui ao encerramento, como não poderia deixar de faltar a este simpósio, porque aqui reúne-se agora, ainda que num sábado à tarde, mais de 50 colegas interessados e que prestigiam este evento, né? Eu preparei algumas palavras e antes de adentrar neste breve rascunho, devo dizer que somos quem somos por conta do projeto Zona Franca de Manaus. O projeto Zona Franca de Manaus, que muitas vezes já se viu atacado e que, por tantas essas vezes, fomos até o Supremo Tribunal Federal para defender justamente o projeto. Sofremos os ataques dos grandes centros, como São Paulo, como a Bahia, que quiseram, em algum momento, fomentar a evasão de grandes empresas e, com isso, levar o recolhimento de tributos que compõem fatalmente o PIB do Amazonas, né? Isso aconteceu por algumas vezes, sempre com a justificativa da distância de Manaus, do custo Manaus, que isso faz com que a logística de distribuição de tudo aquilo que exportamos, né, encareça para os grandes centros. Por isso é que os incentivos vêm a compensar todos esses argumentos que usam os detratores da Zona Franca de Manaus para afastar de nós o que é o grande sonho amazonense, que é o projeto Zona Franca de Manaus. E durante todos os painéis que puderam se apresentar aqui, os grandes experts na matéria, vimos por aqui passar Marcelo Ramos, deputado federal extremamente ativo do nosso estado, advogado emprestado ao Congresso Nacional, que lá muito luta pelos interesses do Amazonas. Pudemos ouvir o Vanilton, que é um grande expert da área ambiental, com dedicação reconhecida pelas entidades públicas desse estado e do Brasil. Podemos ouvir o Dr. Carlos Alberto Ramos Filho, um dos maiores especialistas em Zona Franca de Manaus, né? Ouvimos a doutora Ragélia, uma grande estudiosa, como também todos os outros valorosos colegas, inclusive de outros estados, que por aqui também passaram. Então, fazendo aqui um brevíssimo resumo, talvez mais breve do que deveria ser, mas tentando ser o mais fiel possível com tudo aquilo que foi tratado, com tudo aquilo que foi expendido em relação à importância do projeto e esse entrelaçamento entre os nossos incentivos da Zona Franca de Manaus com as questões ambientais que estão sob os olhos do mundo, cujo estado do Amazonas está sob os olhos do mundo, e sempre esteve. Então, logo neste ano, que é um ano muito propício a tratar do tema, tendo em vista tudo que nós vemos passando, né? que é essa grande pandemia do Covid-19. E que desta crise mundial que atravessamos, nós não podemos dizer que nós tiraremos algo de bom. Infelizmente, tivemos que experimentar, vivenciar, né, a partida de muitos entes queridos e muitos brasileiros, muitos seres humanos ao redor do globo terrestre, né, que por conta dessa pandemia se foi. Portanto, absolutamente nada de bom temos a comemorar, muito embora o advento de muitas tecnologias que se implementaram, que se incrementaram durante toda essa pandemia para facilitar e oportunizar que o mundo continuasse ligado. Então, não podemos extrair absolutamente nada de bom disso, mas nós podemos afirmar, sim, que essas experiências que vivemos nesse novo processo de readaptação do Brasil e do mundo, eles refletirão doravante na vida de todos nós, né? Ouve-se falar muito na recuperação da camada de ozônio, por exemplo, durante esse período de pandemia. Todos nós estivemos em quarentena
quase que reclusos em nossas residências, né? Com isso, o mundo se refez. Portanto, é mais uma lição que o mundo e a natureza dá a todos nós. Também podemos observar, e estatísticas nos trazem isso, a recuperação dos leitos do rio, do baixo desmatamento provocado pelo homem, por exemplo, também, da reprodução natural dos peixes e outros animais silvestres. E com isso tudo, o mundo passou por um grande reset da natureza, a partir desta pandemia. Isso veio a nos ensinar, mais uma vez, que nós somos apenas parte da natureza. E nós não temos o controle dela. E devemos respeitar a força e a vontade de seus vetores, para que ela permita que continuemos a viver em seu plano. E a interferência do homem na natureza das coisas, ela sempre teve as suas consequências, quando não respeitada a função e o ideal daquilo que o mundo nos apresenta. Assim também é o direito, pois apesar de termos a oportunidade de aprender e nele evoluir, sempre haverá reprimendas humanas ou naturais ao desrespeitá-lo. E o presente simpósio, ele nos trouxe temas imprescindíveis quando colocou em discussão a interdisciplinariedade dos ramos do direito, quais sejam o direito ambiental e o direito tributário. E durante toda essa jornada de debates, né, nós pudemos aqui verificar discussões interessantíssimas, como, por exemplo, a tributação da energia eólica, que nos estados do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte já tem um grande potencial de exploração. Isso é um tema que não está afeto ao Amazonas, pelo menos por enquanto, né, mas que já há estudos avançados nisso. E o debate é sempre muito salutar. A isenção do ICMS quanto à energia solar, que tem ainda hoje a alíquota variável entre 25% a 30%. É um tema extremamente caro ao Amazonas, que está em vias de homologar o acordo no CONFAS para que nós possamos gozar de sua isenção. Esta é uma área de negócio que certamente crescerá ainda muito no mundo. E principalmente para nós, que vivemos em uma região de clima tropical propício para essa exploração. Portanto, os estudos debruçados sobre esse segmento também nos faz necessário, nos é muito necessário. E aí, a economia que nós teremos com o advento cada vez maior, incremento cada vez maior e mais amplo da energia solar, ela refletirá não só na obtenção de energia, mas como também, como dito aqui durante toda essa saga de debates, na sua tributação, pois é um benefício que a própria natureza nos oferece gratuitamente. Com isso também incidirá na redução dos altos custos de manutenção de grandes termoelétricas e também das hidrelétricas, impedindo uma maior preservação de nossa fauna e flora, pois cada vez menos teremos que alagar nossas florestas, dizimando milhares de espécies no caso das hidrelétricas, como é o caso de Balbina. E muito menos poluiremos com a redução de produção nas termoelétricas. O Brasil, como todos sabemos, é um país com distâncias absolutamente continentais. Isso enseja peculiaridades extremamente diferentes entre os entes federados, reconhecendo o potencial de cada estado, e no caso do Amazonas especificamente, exemplificamos o modelo Zona Franca de Manaus, que goza de regime diferenciado, aqui também já amplamente explorado, incluindo isenções de alguns tributos, dentre eles o IPI, o II e o ICMS, dentre outros, é claro. Além do que, temos variáveis contra tributos e alíquotas, como é o caso do ICMS verde e IPTU verde, que já vem sendo adotado em alguns estados e municípios. Em Manaus, por exemplo, reduz-se o IPTU de residências e empresas que tenham implementado soluções sustentáveis, e já verificamos amplamente a sua aplicação. Quanto à Zona Franca Verde, é um projeto de incentivos de empresas que se beneficiam por meio de apresentação de um projeto sustentável de novas soluções e investimentos junto ao BASA e Banco do Brasil, com fomento em largas linhas de crédito para aqueles projetos que se adequem ao espírito da preservação do meio ambiente. Destaque também foi dado aqui ao agronegócio e sua tributação, com ênfase na necessidade de adequação dos portos do Brasil, que muitas vezes, por falta de investimento ou interesse, lhes faltam estruturas para escoar as grandes safras e extrapolam a capacidade dos portos, o que imediatamente gera maior custo, sobretudo nos fretes. E quanto aos fretes, estes que também sofrem intensa tributação, principalmente no Amazonas, onde temos que conviver com mais de uma espécie de tributação sobre o frete,
a exemplo do que é o frete fluvial e rodoviário, que para a nossa região, via de regra, se acumulam por conta da falta de conclusão da BR-319. Outra questão que envolve atributos ambientais, que também tem sido, nós temos visto recentemente, intensa boa vontade dos governantes em que se termine a nossa BR-319, o que facilitará em todos os aspectos o transporte de pessoas, o transporte de insumos, o transporte, inclusive, de alimentos que temos que importar do resto do Brasil por conta da nossa não produção. E esse acúmulo enseja fatalmente na majoração do valor das mercadorias até a nossa região. Falou-se também aqui em benefícios e investimentos em empresas sustentáveis. E também sobre a Zona Franca e sua importância para o Brasil, que representa um outro país dentro do nosso Brasil. Pois a Zona Franca, uma vez exportando para o resto do Brasil, goza de uma espécie de estímulo através do ICMS que pode chegar em até 100% de isenção. Como exemplo que foi dado aqui durante os debates, é o comércio de perfumes, que podem ser adquiridos muitas vezes em Manaus, mais baratos do que se adquire na França, por exemplo, pois as empresas que vendem no mercado interno têm esses benefícios. Assim como também foi exemplificado a borracha que se destina à produção de pneus. E ainda, tratou sobre os investimentos e incentivos para as novas soluções do meio ambiente. A tributação de gênero, como dos canudos biodegradáveis e ecológicos, vestimenta íntima feminina, absorventes femininos, que hoje sofrem tributação na casa dos 35%. Especialmente mulheres sofrem com essa carga tributária. E o que existe hoje é uma isenção precária, prevista através de um decreto que pode ser revisto a qualquer tempo. E por conta desses itens ainda não serem vistos como itens essenciais, no entanto, as empresas estão buscando constantemente no Congresso o reconhecimento de caráter de produção desses itens como uso essencial, para que se tenha redução em suas alíquotas. E é verdadeiramente o que esperamos que ocorra. E nesse ponto, nos remetemos a uma questão, inclusive, de saúde pública, pois temos que imaginar que as mulheres e adolescentes de baixa renda, que por conta da falta desse tipo de incentivo, não conseguem alcançar esses itens que compõem a higiene básica a contento, por conta justamente do seu alto custo. O futuro do meio ambiente também passará pela necessária reforma tributária no país, que já tarda em sair. Mas confiemos em nossos representantes, que certamente terão divina iluminação para fazer o que for de melhor a todos nós. Nós somos testemunhas e já vemos hoje ocorrer noções sobre preservação sendo ministradas nos bancos das escolas. Isso é apenas o início de um grande ciclo educacional para que nós possamos renovar a sociedade, fazendo com que a consciência ambiental seja vista como item prioritário nas grades curriculares desde a primeira infância. Só assim, e só com isso, teremos nossas florestas e rios preservados, e quiçá a humanidade poderá experimentar uma vida mais saudável e sustentável nos dias que virão. Temos tudo em nossas mãos. Nascemos e crescemos, vendo o mundo se voltar à preservação da floresta amazônica. E nós, caboclos da terra, demoramos muito a acordar para essa necessidade. Como forma de penitência nossa, devemos agora e sempre cuidar do que é nosso e permitir que nossas próximas gerações respirem o ar puro deste que é tido como pulmão do mundo, que é a nossa grandiosa floresta amazônica. Por isso, cuidemos e ensinemos a cuidar. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me é dada, pela doutora Ragélia, pelo presidente Choi, e por todos aqueles que compõem esta comemoradíssima e festejadíssima Comissão de Direito Tributário da seccional da OAB do Amazonas. Eu sigo à disposição de todos. Me desculpem se não consegui ser fiel a todos os temas que aqui foram tratados, mas me incumbi de fazer um grande resumo sobre os auspícios da doutora Ragélia, que me monitorou com todos os temas. Mas vim aqui hoje para agradecer também, além da oportunidade, agradecer a confiança que todos vocês depositam naquilo que é produzido pela Ordem, naquilo que todos aqueles que voluntariamente se emprestam às ações da OAB. E aqui o exemplo mais justo que eu utilizo é o exemplo da grandiosidade de trabalho efetivado pela Comissão de Direito Tributário. Portanto, registro aqui a presença da minha esposa também, que veio me prestigiar neste evento, agradecendo
a Ragélia mais uma vez, agradecendo ao Gabriel, parabenizando a Raquel, a Clícia que me antecederam, e a todos os senhores e senhoras que ainda conosco permanecem nesta tarde de sábado. Muito obrigado a todos. Ragélia, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Beto. Nós que agradecemos. Gente, encerramos então o segundo simpósio de direito tributário do Estado do Amazonas, ainda que em virtual, né? Foi grandioso esses 3 dias. Tratamos sobre assuntos deslumbrantes para o conhecimento e enriquecimento da classe tributária, dos advogados, contadores e demais profissionais. Agradecemos a todos os palestrantes e presidentes de painéis que estiveram presentes. Sobre o certificado, gente, pedimos que olhem os e-mails, certo? Pois serão enviados para vocês a caixa de e-mail. Qualquer dúvida, seguimos à disposição. Obrigado a todos.